gente já continuar, eu já vou deixar vocês aí com o carinha que tá vindo lá de Marte, ó. Ele tá vindo lá do, de outro planeta. Ó, ele é o Renato. Boa sorte aí, é nóis, tamo junto. Obrigado, Alisson. Obrigado, Raquel. Eu sou suspeito para falar, né? Eu dou aula no cursinho aí desde 2015 e eu sempre digo que a gente tem um time dos sonhos. Eu digo que se fosse possível a gente se juntar, uma vez eu falei, né, que se fosse possível a gente se juntar na mesma escola, essa seria a escola dos sonhos. Mas aí eu percebi uma coisa, que já estamos na escola dos sonhos, né? O Ubuntu é uma baita, uma puta de uma escola. E aí ver professores como o Ronald, como a professora Raquel, o professor Alisson, junto, né, falando aí sobre vestibulares e temas caros para vocês, é muito gratificante. Então bora lá, saideira aí, achei que a gente ia atrasar, nem sempre é ruim atrasar, né, as melhores coisas da vida aí acontecem fora do horário mesmo, sem previsão, mas a professora Raquel aí, com preocupação e sensibilidade, nos deu esse tempo, então vamos lá. A gente vai sair cedo ainda a tempo de assistir Caldeirão do Hulk. Será que ainda passa isso, gente? Acho que não, né? Nem sei e nem quero saber. Acho que não, né? Mas vamos lá. Então, ó, falamos aí sobre, no início, né, com o Alisson, sobre história da língua. Aí veio o professor Round com estrutura textual, né? E a professora Raquel nos mostrou aí as questões da gramática, né? O quanto é legal, cara, estudar gramática, é muito bom. Quando você começa a entender, dá aquele prazer de estudar gramática. E a gente optou por terminar o dia com essa aula que seria a lógica por trás da construção do texto, justamente porque existe uma lógica na linguagem, né? Então a gente falou muito de linguagem hoje. E linguagem é essa perspectiva lógica mesmo da transmissão de informação. Certo? É, é bom sim, vocês vão ver. Mas vamos lá, eu preparei aqui um slide, eu não sou muito bom nisso, né? Mas para não ficar perdendo tempo e escrevendo para vocês ao vivo, para a gente ver se termina ali no finalzinho, né, da próxima ali das 5 horas. Bom, vamos lá então, né? A gente vai começar essa aula sobre texto falando de lógica. Então, quem estava na aula de manhã e viu um pouco da lógica matemática, e a gente vai falar um pouco sobre a lógica aristotélica. Eu estou aqui segurando aqui na minha mão, mascote, né? O nosso mascote das aulas de português aí, não sei se vocês conseguem ver, olha só, olha só. Esse daqui é o nosso mestre. A gente vai recorrer a ele nos momentos de dúvida, nos momentos aí de angústia. Eu não sei quem conhece o mestre, né? Mas ele sempre fala, né? Conosco. Ele, o Drummond então, o Drummond é para literatura. Esse daqui é o mestre da gramática, mestre das linguagens, né? O Drummondzinho, ele está por aqui também. A minha mesa é uma zona tremenda. Não consigo achar o Drummond agora. Mas enfim, vejam só, vejam só. Ele fala, né? O Drummond é silencioso. Escutem só a voz dele. Não sou eu que vou falar, minha boca está fechada, olha só. Conseguiram ouvir? Sim. Olha só, né? Ele fica surpreso também, né? Então, quando eu falei para ele que gramática é legal, e aí a Valéria veio e falou que é uma coisa chata, ele ficou surpreso. Olha a cara de surpresa dele, olha só. Muito bom, né? E ele usa um chapeuzinho, olha só que bonitinho o chapeuzinho dele. Chapeuzinho chavoso aí de mestre, olha só, piada linguística, mestre de obras, né? Certo? Então, quando a gente for dar as aulas de obras, ele vai ser o nosso mascote ao lado do Drummond. Maravilha, minha gente. Isso aí mesmo. Vamos lá, então. Vamos embora para essa aula aí, que eu nem sei como é que estão esses slides. Sou péssimo em fazer slides. Graciliano, vamos dar um nome para ele, né? Vamos eleger aí ao longo dos cursos. Como vocês sabem, ou como alguns não sabem, eu sou Renato, professor de literatura da rede, né?
Conseguem ver aí, por favor, a tela? Já não estou vendo mais vocês, digam se sim ou se não. Você tem que me dizer, abrir o microfone e falar. Dá sim, dá sim. Beleza, obrigado. E dou aula no Paulo Santo Dias, no Guarani e no Alan Soares, certo? Mas a gente trabalha com a linguagem, né, como um todo. Então, é aquilo, né? Tá tudo conectado, como o Elias falou no começo, né? E aí eu trago já esse início de aula, né? Com essa frase do Otton Garcia, que é um grande pesquisador da língua, da linguagem, né? Da língua portuguesa, nesse livro aqui, né? O Comunicação em Prosa Moderna, é um livro bastante importante aí para quem estudou letras, né? E essa frase dele, ó, aprender a escrever e aprender a pensar. Então tá tudo conectado, né? Por quê? Porque existe uma lógica, e a gente vai ver que lógica é essa na linguagem, né? Na transmissão da informação, né? Não no percurso, né? Mas na transmissão da informação. E essa lógica, né, ela se baseia em premissas. Então, para começar essa brincadeira, começar essa reflexão sobre a linguagem, né? Sobre o texto, sobre a lógica por trás da construção textual, eu vou trazer aqui esse paradoxo, que é o paradoxo do mentiroso. Por quê? Porque essa brincadeira ela se baseia numa premissa, certo? E o que vocês vão escrever nas redações, o que vocês vão escrever nas segundas fases aí de vestibulares como o FUVEST, o Unesp, o Unicamp, né? Suas respostas, independentemente da área, elas têm que se basear em premissas. Então, vamos trabalhar hoje com essa ideia da premissa, o que é isso, né? E aí vocês vão entender por que isso é importante para a construção textual. Então vamos supor que exista essa situação. Existe um mentiroso, né? E qual que é a premissa da situação? O mentiroso sempre irá mentir. Então, ele não pode ir contra a premissa dele. Porque isso daí seria um contrassenso, né? Seria contra a sua natureza. E aí, esse mentiroso, né, misterioso, lá não tem nem rosto, ele chega para você e fala o seguinte: A igual a B. Ô, professor, pode parar com isso, porque você falou que seria aula de português. Você está falando A igual a B, isso aí parece matemática. Sim, mas a lógica está por trás da matemática e também por trás da linguagem, né? Então, um mentiroso chegou para você e falou A igual a B. E aí você pergunta para ele, olha só, você está mentindo? A minha pergunta, né, para vocês diante dessa situação é o seguinte: o que vocês acham que o mentiroso ia dizer? Sim ou não? Ou o que vocês acham que ele ia responder para essa pergunta aqui, ó? Sim ou não? E aí? Resposta no chat, por favor. Resposta não, não. O que mais? Não, todo mundo tá respondendo não, hein? Acho que não vai ganhar, hein? Meu chat sumiu. Ah, voltou. Todo mundo tá respondendo não. Mas vamos lá, vamos voltar à imagem então. E vamos pensar uma coisa, né? Tem alguma coisa acontecendo aí que a gente não conseguiu perceber. O nome da brincadeira é o paradoxo do mentiroso. Olha só a premissa. O mentiroso sempre irá mentir. Então, quando você pergunta para ele se você está mentindo, qual que é a resposta que ele vai dar? A maioria disse que é não. Mas tem um problema nessa resposta. Alguém sabe me dizer qual que é? Eu vou dar aí 10 segundos para responderem. Rafa disse que ele está falando a verdade, que ele não estaria mentindo no que ele disse primeiramente. De qualquer forma, está mentindo, a Bianca Nobre disse, porque ambas são mentiras, segundo Herbert. Ele responderia não, mas ainda assim estaria mentindo. Da mesma forma, se respondesse sim, porque admitiria. Viajei.
Essa foi boa. A Bianca chegou perto, hein, Bianca? Mais ou menos isso. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Isso tá tão ruim quanto o paradoxo do bisavô. É quase isso aí, ó. É um paradoxo linguístico, na verdade. Por quê? Porque a premissa, olha só a premissa não deixa o mentiroso deixar de mentir, né? Ele sempre vai mentir. Então, quando você... Olha só o que eu vou falar agora, prestem muita atenção. Isso daí não é nenhuma jogada de gênio, isso aqui é o que está escrito aqui, né, nesse slide que vocês estão vendo. Quando a gente pergunta para o mentiroso, que sempre tem que mentir, se ele está mentindo, quando ele fala não, ele também está mentindo. Porque a premissa dele é sempre mentir. Se ele falar sim, também vai estar mentindo. Se ele falar não, também vai estar mentindo. Ou seja, isso daí é um paradoxo, certo? É uma coisa que não se pode resolver. Conseguiram entender o paradoxo? Ele não pode ir contra a premissa dele, porque ele é sempre mentiroso. Se ele responder a pergunta, você está mentindo com não? Ele vai estar dizendo a verdade. Então ele não pode fazer isso. Certo? Dá para entender isso? Sim? Não? Deu um erro no meu Windows. Conjectura da linha. Pois é, que doido, é isso mesmo. De novo, ó, se ele disser que não, independentemente da resposta que ele der, na verdade, né? Ele vai estar sempre mentindo. E se ele disser que não está mentindo, quer dizer que ele está dizendo a verdade, porque na lógica matemática, não e não é igual a sim. Então ele não pode dizer a verdade, porque ele é um mentiroso. Então isso é um paradoxo, né? É que nem aquela história do paradoxo do avô lá na física, etc, né? Não dá para resolver isso, é um paradoxo da língua, certo? Enfim, por que eu quis mostrar isso para vocês rapidamente? Porque quando a gente vai escrever um texto, a gente tem que estabelecer uma premissa e não pode ir contra ela, certo? E quem pensou isso, quem elaborou isso, foram os clássicos, né? Aristóteles. Num conceito que a gente conhece como silogismo, ou, né, o pensamento lógico dedutivo, que é aquela frase famosa, né? Todo homem é mortal. Homem no sentido de... Essa palavra tem conotação masculina hoje, né? Mas do latim, na época do latim não tinha, né? Omni, comunidade, coletivo, né? Daí que vem ônibus, etc. E no próprio grego era anthropos, né? Então, todo homem no sentido aqui de humanidade, todo homem é mortal. Isso daqui é uma verdade, né? Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Ah, professor, que besteira isso aí, né? Isso daí é óbvio. Sim, é óbvio porque a gente está pensando nisso 2000 anos depois, né? Porque qual que é a ideia por trás desse pensamento lógico, né? Eu elaboro uma premissa maior, uma premissa geral, e ela tem que ser uma verdade absoluta, uma verdade verificável, né? Por exemplo, todas as manhãs o sol nasce. Bom, nem depende, né? Nem em todo lugar da Terra isso acontece, mas enfim. Toda hora tem 60 minutos, então são premissas universais, de verdade verificável, de verdade absoluta. E aí depois a gente vem com uma premissa menor, que exemplifica aquela premissa maior, né? Sócrates é homem. E depois eu venho com uma verdade particular, uma conclusão. Então eu parto de uma realidade geral e vou até uma conclusão particular. Isso daqui é o pensamento lógico dedutivo, né? E é assim que se estrutura o parágrafo na língua portuguesa. E nas línguas, né, nas línguas ocidentais como um todo, né, nas línguas greco-romanas também. Nós temos uma generalização, né? Isso daí é provado, tá, gente? Isso aqui, ó, o Otton Garcia estudou isso. Uma generalização, né? Os parágrafos são construídos dessa maneira. Né? A generalização é: todo homem é mortal. Segundo momento, nós temos uma exemplificação, né? O Sócrates é homem. E num terceiro momento, nós temos a particularidade.
Logo, Sócrates... Opa, faltou escrever aqui que Sócrates é mortal, né? Tudo bem? Então, ó, vocês vão ter que começar a pensar o parágrafo de vocês, o texto de vocês, dessa forma, de uma forma lógica, partindo ali de uma generalização, partindo ali de uma verdade, né, verificável, uma verdade absoluta. Não dá para a gente começar um texto de forma evasiva, né, de forma vazia. Nós vamos ver uns exemplos aqui logo. Olha aqui outro exemplo, ó. Todas as pessoas sonham. Isso daí é uma verdade, uma premissa maior, né, uma generalização, né? Valéria, não sei se a Valéria está aí, aluna nossa. Valéria é uma pessoa. Logo, Valéria sonha. Certo? Por que eu tô no slide? Não consegui pensar em outro nome na hora. E eu estava fazendo ainda hoje. Mas, bom, bom que você está aí, Valéria. Direitos autorais, né? Então, ó, nós temos essa movimentação de uma generalização. Eu falei de todas as pessoas. Eu dei o exemplo de uma pessoa. Né, e essa pessoa virou essa particularidade. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa, que o parágrafo, ele segue um movimento, né, ele segue de uma perspectiva geral, e aí você vai ter que ir recortando esse parágrafo. Ô, professor, mas todos os parágrafos são assim? São. Eu vou provar para vocês que são. Só que vamos tomar cuidado, né, porque a partir disso, né, a partir dessa estrutura, a gente pode criar estruturas que não são necessariamente verdade, né? Olha só um exemplo aqui de uma estrutura mentirosa, de uma construção mentirosa, que é uma construção falaciosa. No caso, né, o que seria na redação, na dissertação, uma construção fraca, um argumento fraco, um argumento facilmente quebrável. Olha só o exemplo, ó. Todo mundo vai concordar comigo que quando chove o chão molha, certo? É uma premissa maior, mas aí, por isso que eu coloquei interrogação aqui. É uma verdade absoluta? Bom, não sei. Olha a exemplificação. O chão está molhado, né? Premissa menor, exemplificação. E a particularidade, logo choveu? Então, é verdade, sim, que quando chove o chão molha. Eu olho para o chão está molhado. Só que essa água, ela pode ser uma água diferente da água da chuva, né? Eu posso ter derramado água aqui no chão, pode ter vazado água de algum lugar. Então, quando a generalização não é uma verdade absoluta, o que eu tenho? Eu tenho uma falácia. Certo? Então eu consigo enganar as pessoas. Por quê? Porque a generalização ela tem uma aparência de verdade. Por isso que você já deve ter ouvido falar muito, né? Quem domina a língua, domina a informação. Né? E essa estrutura aí, gente, não foi a gramática, os gramáticos chatos que inventaram. Gramático chato eu me coloco no meio, tá? Porque eu dava aula no objetivo de gramática, né? Não, isso daí é a estrutura da língua, é como o Alisson falou. A língua ela tem uma movimentação e uma vida própria, ela se comporta dessa maneira. Então, ó, o que eu estou mostrando para vocês? Eu mostrei para vocês como a gente pega um mentiroso, né? É só você forçar ele a dizer sim ou não, e ele vai mentir. Né? Mentiroso não consegue dizer sim ou não, ele sempre vai falar alguma coisa. Se você perguntar alguma coisa para alguém, né, e se a pessoa for mentirosa, ela não vai falar sim ou não, ela vai falar, então, veja bem. Se falou veja bem, já era. Tá? Mas vamos lá. Então, ó, falácia. Eu posso construir um argumento falacioso, né? Um argumento, um parágrafo e etc. Né? E aí eu já vou falar daqui a pouco para vocês de termos que a gente conhece. Né? Eu estou falando aqui de termos da filosofia, né? Falácia, silogismo, generalização, que é de onde essa parada veio. Isso é velho pra caralho, isso aí tem 2000 anos de idade, né? Então olha aqui a movimentação, o movimento que o parágrafo faz, né? Ó, eu coloquei um triângulo aqui invertido, né? Quer dizer, triângulo invertido, não existe isso, né? Tem essa. Mas é invertido, né? Porque essa aqui seria a base. Mas olha só, a generalização, né?
maior ali, aí vai diminuindo, né, o recorte, a exemplificação, e aí o parágrafo ele termina numa particularidade ou numa conclusão. E olha o que o Otton Garcia fala pra gente nesse livro aqui, ó, né? Ó, vocês estudantes, não leiam esse livro, tá? Porque ele é muito difícil. Esse livro aqui é para quem faz letras ou quem faz filosofia e tal. Porque ele fala da estrutura lógica da língua, tá? Então não percam tempo lendo isso aqui, que isso aqui só vai dar dor de cabeça para vocês. A não ser que você queira se aprofundar, você já saiba bastante coisa e queira se aprofundar nisso. Aí você pode buscar lá, na internet tem, gratuito e tal. Olha o que ele afirma que mais de 60% dos parágrafos das línguas ocidentais, ou seja, as grecolatinas, seguem essa estrutura. Quem falou isso não foi o Renato, não foi o Alisson, não foi a Raquel, não foi o Ronald, foi o Otton Garcia, tá? Não foi qualquer pessoa que falou, né? Ainda que esse cara não seja tão conhecido, né? Mas todos esses manuais que a gente pega, do Objetivo, do Poliedro, do Etapa, é tudo cópia disso daqui. Sem descaradas, sem dar os devidos créditos pro Otton Garcia, né? Mas enfim, o que eu vou mostrar para vocês agora é, de fato, essa estrutura presente em parágrafos, mas não em quaisquer parágrafos. Em parágrafos nota máxima da FUVEST. Vamos pegar? Eu peguei uns parágrafos aleatórios aí de redações nota 10, nota 10 não, nota máxima na FUVEST, né? Então vejam lá, veja esse parágrafo comigo. O trabalho, talvez a maior... Ah, pessoal, peraí, antes de eu ler isso aqui, eu sei que eu só estou falando e tal, eu quero saber, alguma dúvida? Alguma pergunta? Vai zerar nada, Bianca. Tem agora não? Vocês estão de boa aí, acompanhando? Ô, professor, eu tive uma dúvida. Boa, pode falar. Você pode voltar naquele slide lá? Certo. Tem uma pergunta do Rafa Pinheiro, por que a pirâmide está invertida? Por causa do movimento do parágrafo, né, o Rafa? Ó, Seria um antes desse. tá, já mostro. Deixa eu só explicar para o Rafa aqui, que Beleza. aproveitar que está nesse. Porque, ó, não é pirâmide, né? O triângulo aqui, a base é maior, né? Significa a realidade mais geral. Depois ela vai diminuindo, né? Ó. Olha a setinha para baixo. Ó. Tem a exemplificação, aí eu tenho a particularidade, né? Então, olha aqui, ó. Aqui. Todas as pessoas sonham. Uma coisa generalizante. Depois, Valéria é uma pessoa. Opa, recortei. Aí depois eu recortei mais ainda, porque eu concluí que Valéria sonha. Né? Por quê? Porque ela é uma pessoa. Então, fez esse movimento de recorte. Por isso que o triângulo está invertido. Esse daqui? Isso. No caso, por que não pode ser uma verdade absoluta, sendo que quando chove, o chão molha? Porque se no caso chover no chão, ele iria molhar, não? Sim, sim. Mas ó, não pode ser uma verdade absoluta pelo seguinte motivo. Eu estou dentro de casa, e dentro de casa tem chão. Então, ela tem que ser verdade em todas as possibilidades. Certo? Ah, tá, entendi. Então ela tem que ser uma verdade assim absoluta, não pode ter dúvida. Uhum. Como é o exemplo aqui da Valéria, né? Todas as pessoas sonham. Bom, eu desconheço aí algum estudo que diga o contrário, né? Até cachorro sonha. Entendi. Os meus sonham muito. Ô, professor, diga. Só reforça um pouquinho para mim o que é paradoxo. Ah, tá. Paradoxo é uma coisa... É uma coexistência impossível. Quando a gente fala de paradoxo, a gente lembra muito da poesia, né? Quando o Camões fala, o amor é um fogo que arde sem se ver. Então, ó, paradoxo, né? Por quê? Porque como é que uma fogueira pode queimar sem que eu veja? Né? A fogueira, ela emite luz. Então, como é que uma fogueira pode queimar sem que eu a veja? Então, isso é um paradoxo. Se bem que a física fala que existe o fogo invisível, né? Mas vamos ficar onde o mundo funciona. Ele continua. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Como é que uma ferida pode doer e não se sentir? É um paradoxo. É um contentamento descontente. Ó, aí já não é mais paradoxo, aí é oxímoro.
Por quê? Porque o oxímoro é um paradoxo mais violento, né? Um contentamento descontente. O oxímoro é um paradoxo frontal. Então é só você lembrar dos três, da família: antítese, paradoxo, oxímoro. Antítese são ideias contrárias na mesma frase, né? Ó. É uma figura de linguagem? Paradoxo é uma figura de linguagem, exatamente. Antítese, né, a figura de linguagem, é dia, logo será noite, ó, dia e noite. Então, ó, você pensa, usa sua mão, tem o recurso da mão, ó minha mão. Antítese, ideias contrárias. Paradoxo, ideias que se anulam. E oxímoro, ideias que se chocam, certo? Antítese, paradoxo e oxímoro. Certo. Beleza. Então, o paradoxo aqui qual que é? O cara nem pode dizer sim, nem pode dizer não, porque em ambas as respostas ele estaria mentindo, né? Só que uma delas seria verdade. Então, por isso que seria um paradoxo, né? Então, vamos lá. Onde estávamos? Mais dúvidas? Podem falar, gente. Abre o microfone aí, sem estresse, sem problemas. E a gente parte para as redações da FUVEST. Temos tempo ainda. Temos tempo e já estamos terminando. Nada no chat? Deixa eu ver o chat. Acho que não, né? Isso, Rafa, foi tipo um filtro mesmo, né? Um recorte e tal. Bora lá, então. Olha, vamos ver aqui, ó. Vamos ler com calma, tá? Parágrafo aí da FUVEST. Vocês vão ver que não tem muita coisa demais, não. Porque é o seguinte: todo desgraçado que tira nota 1000 no Enem, todo cara que faz ali 45, 40, 50 pontos na redação da FUVEST, eu nunca vi alguém fazendo 50 pontos, mas tudo bem. O cara segue a mesma estrutura. Vamos provar agora? Olha só. Segue qual a estrutura? A porcaria da estrutura do Aristóteles aqui, o silogismo. Professor, falaram para ele isso? Sim! Falaram para ele. Falaram para ele, ou para ela, né? Que a estrutura do parágrafo é assim. E quando você entende a estrutura do parágrafo, você não se perde mais em leitura de texto nenhum, porque você sabe como aquela porra foi escrita. Porque você é foda, né? Porque você teve aula com os melhores aqui na Rede Ubuntu. Então, olha só, o trabalho, talvez a maior invenção de todos os tempos, remonta às eras mais antigas. Olha só que bosta de parágrafo, que merda de introdução. Mas é uma introdução nota 10. Por quê? Porque o cara seguiu a estrutura do parágrafo. Vamos continuar aqui. Eu não ouvi, alguém falou alguma coisa? Não, pode seguir. Ah, tá. Eu tô xingando o parágrafo aqui pra brincar, tá, gente? Ele tá redondíssimo. Olha aqui, ó. E aí ele continua, da pedra lascada ao bronze, ou da máquina a vapor à robótica. A atividade persiste em evoluir e se adaptar às necessidades de cada época. Vamos marcar os pontos dele, ó. Um ponto aqui, outro aqui, certo? Foi essencial, por exemplo, em Roma, com a escravidão, e inegavelmente continua sendo, mesmo com o baixo salário da maioria. Isso aqui é um parágrafo de introdução, de redação, né? Vamos analisá-lo de acordo aqui, ó. O parágrafo desse cara, ou dessa pessoa, não sei quem foi, é dividido em 3 partes. Ele sabe que a estrutura é em 3 partes. Então, o que chega a ser injusto quando a gente concorre com essa gente é que muitas vezes não nos falam o óbvio. E o óbvio é isso. A estrutura do parágrafo, né? Porque um parágrafo bem estruturado vai render outro parágrafo bem estruturado, que vai render um texto bem estruturado. Claro que tem muita coisa por trás, né? Da construção de dissertação. O professor Ronald falou um pouquinho hoje. Vamos falar mais na semana que vem. E ao longo do ano também. Certo? Mensagem no chat aí ou estou enganado? Deixa eu ver.
É lindo de ler, realmente. É um parágrafo belo, né? Ô, professor, Diga. a gente vai fazer redação assim para você corrigir? Sim, sim. Nós temos um grupo forte de correção de redação aí. Todos os professores, praticamente todos os professores estão incluídos nesse grupo, né? E aí isso vai começar a partir de abril. A gente vai mandar um tema e vocês vão escrever e a gente vai corrigir e devolver a correção para vocês. Um tema Professor, toda semana. Pode falar. o silogismo eu poderia aplicar também na redação do Enem ou FUVEST e Enem são totalmente diferentes? Tipo a estrutura. Sim, eu estou falando aqui da estrutura do parágrafo como um todo. Isso vale para qualquer estrutura. Essa realidade Sim. generalizante, né? Vamos mostrar uma redação do Enem também para vocês. Então Ok, vamos ver. obrigada. De nada. Vamos ver dividido em cores aqui, ó. A cor verde que eu coloquei lá em cima é a generalização, ó. Concorda comigo que essa ideia aqui é uma ideia generalizante, ó? O trabalho, talvez a maior invenção de todos os tempos, remonta às eras mais antigas. Bom, ele não falou nada com nada, né? Concorda comigo? Ele só deu uma ideia geral. Ele só me falou, o trabalho é uma coisa velha. O que ele faz em seguida? Ele começa a particularizar isso, a exemplificar isso, ó. Da pedra lascada ao bronze, ou da máquina a vapor à robótica, a atividade persiste em evoluir e se adaptar às necessidades de cada época. Ou seja, ele desdobrou a premissa dele, ou, né, como a gente vai saber o nome disso, né, atual, na teoria do texto, é o tópico frasal. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Tópico frasal. Tem muita gente que confunde tópico frasal com tese. Não, não é isso. Tópico frasal é aquela parte importante do parágrafo. Parágrafo é aquela parte do parágrafo que exige desdobramento, exige explicação. Está aqui no slide logo mais à frente, né? É porque é o seguinte, o tópico frasal de uma introdução seria a tese de um texto. Embora, né, a gente saiba que a tese ela não precisa vir na introdução, tá? Pode vir ao longo do texto, etc. A gente vê isso muito quando corrige redação do Enem, né? Eu já corrigi redação do Enem, outros professores da rede também, então vamos aproveitar, gente. Vocês têm corretores oficiais do INEP aqui entre nós, certo? Então vamos se dedicar à redação aí, porque redação, você sabe que é uma parada que dá para tirar uma nota alta em pouco tempo, né? E aqui ele termina, né? Ó, foi essencial, por exemplo, em Roma, com a escravidão, e inegavelmente continua sendo, mesmo com o baixo salário da maioria. Então o que ele faz aqui, né? Ele continua falando sobre o trabalho e ele fecha a ideia dele, dando abertura para um próximo parágrafo já, né? Aí essas estratégias a gente vai aprender quando for estudar a redação. E aqui tem um outro exemplo, né? Não vou perder muito tempo com ele não está colorido e tal, mas é só para a gente analisar. Então, sempre que vocês forem ler um texto a partir de agora, vocês vão ter que ler esse texto procurando essa estrutura, né? Qual que é a premissa? Qual que é aquela ideia que precisa de explicação? Então, olha só. Outra redação de nota máxima de FUVEST com a mesma estrutura. Os caras sabem como a parada funciona. Ó, em primeiro lugar, é preciso definir o que se entende por trabalho. Ponto. Essa é a premissa dele. Ele vai definir o que é trabalho. Você consegue perceber que é redondinho, que não tem nada demais aí, não é nenhum texto genial. Então, olha só, o que é essa generalização? É o que a gente conhece como tópico frasal. O que é o tópico frasal? Numa introdução seria uma tese, num parágrafo argumentativo seria, né, o início da argumentação. Na redação do Enem, né, seria a proposta de intervenção. Mas o tópico frasal, sumariamente, é a ideia central do texto. Do texto não, vou corrigir isso aqui antes de mandar para vocês. É do parágrafo. Tem uma pergunta no chat. Já vou olhar. Muito obrigado. O tópico frasal é a ideia central do parágrafo. Tá errado aqui, eu vou corrigir antes de enviar para vocês. Que precisa ser explicada. A ideia que precisa de desenvolvimento, desdobramento. Sabe quando você tá com um papel dobrado assim, aí tem uma coisa escrita, né? E aí você desdobra e tem mais coisa escrita. Então é isso, né? O parágrafo ele funciona desta maneira. Já tá terminando, tá, gente?
só ver a perguntinha aqui no chat. Tem uma pergunta relativa ao texto anterior. Vamos lá, Jonatas. Quer que eu volte? Em relação àquele texto colorido? Ou esse aqui? Isso, exatamente esse daí, Renato. É só uma dúvida. No final, ele coloca, porém, se considerarmos que o trabalho... Porém, se considerarmos que trabalho é todo e qualquer esforço, seja físico ou psicológico, que visa a produção. Não, acho que não é esse, não. Desculpa. Será que é esse? Isso, exato. Foi essencial, por exemplo, em Roma, com a escravidão, e inegavelmente continua sendo, mesmo com o baixo salário da maioria. Aqui ele coloca a escravidão como trabalho remunerado, é isso? Não. Isso aí, não, ou eu que entendi errado? Não, aqui na verdade essa seria a tese dele a ser defendida, né? Foi essencial, por exemplo, em Roma, com a escravidão. E, inegavelmente continua sendo, mesmo com o baixo salário da maioria. Então, aqui seria os pontos a argumentar dele, né? Seria a tese. Então, por que a gente não pode confundir tese com tópico frasal? Por quê? Porque o tópico frasal é isso, né? E a tese da dissertação desse cara é isso. Então, o que ele vai ter que defender aqui? Que em Roma havia escravidão, certo? Certo. E ele compara o baixo salário de hoje como se fosse uma escravidão. Então, no texto dele, ele vai ter que me argumentar que o trabalho hoje é tão desvalorizado como se fosse a escravidão, né, relativo lá a Roma, né? Ah, entendi. É porque a escravidão eu entendo que não se tinha remuneração alguma, né? Ah, não. Aí, por isso para mim ficou estranho, assim. Bom, em Roma era meio diferente, né? A escravidão que a gente conhece mais profundamente é a escravidão dos povos africanos, né? Em Roma era meio esquisito, não sei dizer exatamente como é que era, mas era uma relação de escravidão diferente. Mas a ideia desse cara aqui foi trabalhar justamente essa perspectiva, né, de que o trabalho hoje é tão desvalorizado, o salário tão baixo, que é como se fosse uma escravidão. E a gente sabe que o é, né? Essa aqui é a tese dele e aqui é o tópico frasal dele, né? Certo, obrigado. Então olha, galera, cuidado com aula de YouTube, né? Tem uns caras no YouTube que eles fazem de boa vontade, mas tem muita bosta, né? Falam muita besteira. Confundir tese com tópico frasal é uma das besteiras assim que tem que tomar cuidado assim na hora de assistir a aula no YouTube. Então, olha lá, tópico frasal. Há uma outra pergunta aí no chat. Mais uma. Vamos lá. Já ouvi que redação do Enem cabe na FUVEST, já que ambas dissertações são semelhantes. Contudo, quão bem uma pessoa iria fazendo isso? Acha que aplica uma redação do Enem na FUVEST é um último caso? Se daria para alcançar uma boa nota, particularmente do FUVEST, são muito determinantes na avaliação? Olha, a redação da FUVEST ela é livre, tá? Você pode escrever lá a estrutura que você quiser, inclusive uma redação do Enem na FUVEST. Você pode sim. A questão é que a FUVEST vai cobrar de você uma autoria, né, um texto mais autoral, não menos um texto estrutural dentro de uma lógica, dentro de uma fórmula, e mais um texto autoral. Ele quer saber o que você realmente pensa das coisas, né? Não que você traga dados, não que você traga fundamentos ou repertórios. Na FUVEST você pode escrever um texto inteirinho sem citar ninguém, e esse texto ser um texto muito bom, né? Sem citar nenhum conhecimento, etc., só com as suas reflexões. Então, a banca da FUVEST ela é um pouco fechada também, existe um mistério aí por trás dessa banca, né, que uma das minhas metas de vida é fazer parte dessa porcaria dessa banca, mas para isso tem que lamber muita bota lá dentro, né? E é uma coisa que eu nunca fiz lá e não sei se vou fazer ainda. Mas, agora, uma redação FUVEST não cabe no Enem, Bianca, aí não dá. O Enem é uma estrutura muito fechada e etc., certo? Uma estrutura FUVEST, redação, Enem na FUVEST cabe, mas vamos perceber que para reflexão, né, o Enem não abre muito espaço para isso, né? Ele quer que você traga repertório. Claro, você tem que refletir sobre aquele repertório, mas a FUVEST é uma banca mais de perguntar para você, e aí, você está pronto para ser cientista? Me prova aí que você é cientista, né? FUVEST é foda, é isso. Mas
Vamos lá, onde é que estamos aqui? Tomar cuidado para que não aparecer os meus nudes. Aqui. Já pensou? Em rede nacional? Então é isso, gente, ó. Generalização é tópico frasal. Beleza, professor? E daí? Como é que eu escrevo a porra de um texto? Bom, você vai dividir os seus parágrafos, seja ele em redação da FUVEST, seja ele em redação do Enem. Você vai dividir em 3 partes. Seu parágrafo vai ser dividido em 3 partes. Um que você vai chamar de generalização ao tópico frasal, né? Que é 1 ou 2 períodos ali. Período é quando eu tenho ali um ponto final, né? Que ilustra a generalização sobre um tema, né? Uma exemplificação, né? Ou seja, uma explanação dessa ideia inicial. E uma particularidade, que é a conclusão do parágrafo, fechamento da ideia, né? A apresentação de uma tese, se for uma redação, certo? Então, percebam aqui que eu estou mostrando uma ideia panorâmica de como escrever um parágrafo em qualquer situação, né? Num texto narrativo, né? É que a Unicamp pede, né? Pode pedir, né? Num texto, uma carta, né? E etc. Eu quero... Vamos provar, ver se essa ideia do Aristóteles, do silogismo, funciona. Ó, eu fiz uma pesquisinha aqui antes de começar a aula e peguei aqui um texto aleatório, né? No site blog do Enem, que é aqueles sites que não servem para bosta nenhuma, mas só para te causar vírus e propaganda, né? E aqui tem alguns supostos exemplos de redação nota 1000 no Enem, que eu acredito que sim, né? Seja, ai, desculpa, bati meu joelho e tá doendo, ai, caramba, agora ferrou, hein? Deu aquele choque lá. Muito bem, vamos lá, eu aguento. Então vamos ler o primeiro parágrafo aqui para ver se enquadra. Eu não li, hein? Eu não li antes. Tô vendo agora, pela primeira vez isso. Desculpa aí meu navegador, ele é preto porque eu passo muito tempo no computador. Eu baixei esse navegador gamer justamente para melhorar aí um pouco, não atrapalhar tanto, não desgastar tanto minha visão, né? Aí fica tudo preto mesmo. Vamos lá, então, ó, vamos ver esse aqui, ó. Exemplo de redação nota 1000. Vamos pegar esse primeiro parágrafo aqui para ver se enquadra naquilo que a gente conhece como estrutura silógica do Aristóteles. No livro 1984 de George Orwell é retratado um futuro distópico em que o Estado totalitário controla e manipula toda forma um registro histórico contemporâneo a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Pronto! Já se enquadrou na estrutura. Ô, professor, para de me enganar, não se enquadrou porra nenhuma. Se enquadrou sim. Por quê? Porque isso aqui é uma verdade geral, né? Não existe outro livro chamado 1984 que fale de outra coisa. Ou, né, a gente pode pensar também que a realidade geral que ele está tratando aqui, ó, é em relação ao Estado totalitário que molda a opinião pública a favor dos governantes. Certo? Em outras palavras, qual que é a premissa? Qual que é o tópico frasal? Os estados totalitários moldam a opinião pública, né? Ou seja, nos estados totalitários não existe democracia. Ah, professor, então agora eu estou entendendo como é que faz a parada. Por quê? Como é que eu construo uma ideia? Eu penso numa premissa. Quando você estiver lá diante de uma redação do Enem, aquela redação vai ser um problema, né, a ser resolvido. Então vamos lá, né? A saúde pública. Como resolver os problemas de saúde pública no Brasil? Como é que você vai pensar, né, um parágrafo? Você vai pensar numa ideia, numa afirmação que precise de explicação, de complemento, de provas. Uma estratégia é você apontar uma causa, certo? Você aponta uma causa para aquele problema. No caso da saúde pública, né? A causa dos problemas de saúde pública no Brasil é a má gestão de recursos financeiros públicos.
Então você vai ter que me provar nos argumentos que isso que você falou na sua premissa, ou no seu tópico frasal, ou melhor, na sua tese, é verdade. E aqui, ó, o cara continua. Ele fala aqui uma generalização, né? E aí ele dá um exemplo dentro do próprio livro, ó. Ele explana, ele desdobra. Nesse sentido, a narrativa foca a trajetória de Winston, um funcionário contraditório do Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera as notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através da ótica. Galera, olha só o que esse desgraçado fez aqui, ó. Uma parte aqui, certo? Segunda parte aqui, com ponto, ele marcou com ponto ainda, e aí ele vai começar a terceira parte. O parágrafo dele é dividido em 3 partes. E o que foi que eu falei aqui para vocês? Aristóteles falou isso pra gente. Que a parada tem que ser dividida em 3 partes. Não porque o Enem quis assim, não porque a FUVEST quis assim, nem porque o Otton Garcia quis assim, nem porque eu, a Raquel, o Alisson, o Ronald quiseram assim, mas porque é assim que a língua, ou melhor, que a linguagem humana funciona. Você não chega para um amigo seu e já começa contando a notícia do final. Você chegar para alguém e falar, morreu, aí a pessoa vai morrer mesmo, né? Você começa do começo. Você começa dramático, você começa assim. Você não sabe o que eu passei hoje. Aí você começa a história, né? De uma premissa maior. Era 6 da manhã e eu peguei um ônibus. Puta premissa gigante essa, né? Quem às 6 da manhã não pega ônibus? Gente pra caralho. Então, é uma verdade, né? Uma verdade verificável. Aí você começa contando, né? A particularidade, até chegar à conclusão, né? Ali, da triste morte de alguém. Certo? No caso, talvez não seja a morte de ninguém, né? Você estava lendo, sei lá, algum filósofo lá e percebeu, né? Sei lá, estava lendo Nietzsche e percebeu que Deus está morto, né? Ou algo assim. Nem sei se foi Nietzsche que falou isso, acho que foi. Ou Kant, não lembro agora. Eu sempre confundo esses nomes. Mas, bom. E aí, ó, provamos aqui, hein? Aleatoriamente que os textos são assim mesmo, né? Nota 1000 da redação do Enem. É a mesma estrutura. Nota 1000 da redação FUVEST. É a mesma estrutura, né? Dividido em 3 partes. Claro, esse aqui é o texto básico, tá? Professor, quer dizer que se eu seguir essa estrutura, eu vou tirar 1000 no Enem e 50 na FUVEST? Olha, vai chegar perto disso. Se você treinar a redação desde abril, né, que a gente vai começar em abril agora, até final do ano. Minha gente, passei 10 minutos aí do tempo. Eu quero saber se tem alguma dúvida. Se tem mais alguma pergunta. A estrutura do parágrafo se baseia basicamente no começo, meio e fim. Exatamente. É isso. A gente tem que pensar nessa estrutura que é velha, né? Só que o que as aulinhas de 10 minutos do YouTube falam? Sempre as mesmas coisas, né? Nós aqui explicamos direitinho para vocês qual que é a lógica por trás dessa verdade do parágrafo, né? Quem que é Cloud Sexy, Montanha Sexy? Eu gostaria de saber quem tem esse nome. Ué, o Ricardo, Renato. Dom Ricardo, como não? Esperando a aula de Guimarães até hoje, hein? Putz, a aula ficou perdida para sempre. Mas vai ter outra, né? Vai ter outra. Opa! Herbert, a redação em si, os parágrafos... exatamente. Né? É aquela coisa que todo mundo fala, mas quando a gente entende como funciona, pum, aí fica moleza. Então, ó, isso vale para interpretação de texto, para escrita de texto. Quando vocês forem ler esses textos gigantes do Enem ou de FUVEST, vocês vão procurar qual que é a ideia central. O que o cara tá querendo mostrar. Aí vocês não vão errar. Aí vocês não vão ler mais aquele texto 2 vezes na prova, porque você não tem tempo, né? Só que isso vai levar tempo, né? Semana que vem teremos uma aulinha de interpretação de texto, acredito que com o professor Alisson mesmo.
né? Então a gente vai treinando isso ao longo do ano. Bianca, essa coisa de silogismo fez um boom na minha cabeça. Acho que você em pensar nisso quando lê, mas é isso, porque os caras que vão bem, eles têm essa informação. E a gente que tem mais dificuldade, não tem. Eu só fui aprender isso aí quando eu entrei na USP. Olha só que injusto isso. Eu me lasquei para entrar. Talvez se eu tivesse aprendido antes, eu não tinha levado 5 anos para entrar. Ou para passar no vestibular, né? O nosso problema aqui é que nós já saímos atrás, nós estamos atrás já. Então a gente precisa correr e precisa saber que vai ser difícil, né? Mas a gente está aqui em rede, estamos aqui todos os professores e alunos para a gente fazer essa corrida um pouco menos difícil, né? Outra dúvida, todos os parágrafos do texto vão ter essa base ou apenas? Não, todos têm essa estrutura. Todos seguem essa estrutura. Só o do Enem que tem um pouco de diferença ali na conclusão, né? O Alton Garcia fala que 65% dos parágrafos das línguas são assim. Por quê? Porque aí quem são os outros 40%? Nossa, está me lembrando a eleição, né? Quem são os outros 40%? São os caras que aí são os caras foda, né? Machado de Assis, Guimarães Rosa, a Cecília Meirelles, aí esses daí não tem como comparar, né? Não tem como a gente se comparar com essas pessoas, porque eles não são pessoas, são pessoas que estão acima da nossa existência. Porque aí eles constroem outro tipo de parágrafo, eles inventam outras formas da linguagem se manifestar. Certo? Então, bora lá, gente. Eu compartilhei um pouquinho do que sei com vocês. A gente vai continuar esse ano juntos. E é isso. Vou mandar sim, já vou corrigi-lo aqui para não esquecer e mandar. Acho que terminamos, né, Alisson? Se quiser encerrar, falar alguma coisa, galera aí. Perfeitamente, vocês estão me ouvindo aí? Travou aqui a minha tela. Tudo bem, minha tela está travada, mas agradecê-lo imensamente por essas explicações incríveis, maravilhosas, que serão de fato extremamente úteis para as nossas vidas e para a vida dos vestibulandos também. Queria agradecer a Raquel que arrasou, acabou de passar uma moto aqui, não sei se foi uma moto, se foi um helicóptero, mas acho que a moto acabou te deixando mudo, hein? Ela levou seu som embora. Seu microfone está desligado, prof. Alisson, seu microfone desligou, deu algum pau aí. Você tá falando da moto aí, sumiu. Olha, essa aula foi tão boa, foram tão boas que o meu computador até travou. Vocês estão me ouvindo agora? Agora é perfeito. Agora sim, é muito peso, é muita responsabilidade, o meu computador não aguentou. Mas eu estava aqui agradecendo a todos os professores, em especial o professor Ronald, professora Raquel, professor Renato. Também temos aí outros professores, Paulo Borges deve estar escondido aí, e agradecê-los também vocês, estudantes, que nos proporcionaram, né, esse momento, essa interação, essa troca de informações, vocês somando muito aí no chat, perguntando, interagindo, e eu saio daqui muito satisfeito, e eu acredito que vocês também, né? Não sei se alguém mais quer fazer uma fala, não sei se o Borges está por aí, tem muita gente lá com o Borges também, tem o professor Elvio, o professor Joel, tem muita gente, e se não houver aí pessoas para falar, eu me despeço aqui, a gente pode encerrar, galerinha. Obrigado pelo aulão, é isso. Show de bola, muito bom. Não sei se o Borges quer trocar uma ideia aí com a galera, não sei. Salve, salve! Foi invocar essa entidade de aparecer.
Pessoal, só lembrando que quando o Renato diz que vai socializar no grupo, nós temos 4 polos aí, ou 5, né? Então, vai ser socializado em todos os grupos aí o material, agradecendo os mais de 50 loucos, né? Que desde 9 horas da manhã estão envolvidos aí nas aulas, batemos 60 à tarde, 62 pela manhã, estão todos de parabéns. Guarani estão todos na planilha, quem não entrou já está ligado que o bicho pega, o Borges está aqui, de olho em tudo. Raquel, sensacional, guerreira. Você é monstro sagrado. Quanto mais você ficar com essa carinha e essa conversinha aí, ó, de ai, não sei, pá, mais monstruosa você fica, viu? Nós estamos de olho em você. Beijos, obrigado a todos. Renato, Alisson, vocês são monstros. Ronald, obrigado a todos mesmo. E a semana que vem vai ser mais pesada, hein? Tamo junto. Muito bem, pessoal. Então, meus parabéns, obrigado também. Tamo junto e aquele abraço para todos. Um cheirão. Tamo junto. Tem mais, galera. Semana que vem tem mais, hein? Tchau, galera. Boa tarde. Semana que vem tem literatura. É isso aí, meu povo. Aquele abraço. Falou, Alisson. Até semana que vem, mano. Aquele abraço, Renato. Tamo juntão aí. Até que a gente terminou num tempo bom, né? Foi bom. Foi legal. Deu pra